Olá! Bora mergulhar hoje numa história que é pura força e poesia. O que acontece quando o primeiro amor, aquele que marca a alma, não é o último? Essa pergunta que a gente vai explorar hoje em Balada de Amor ao Vento, da incrível Paulina Chiziane. Uma viagem pelas reviravoltas do destino e pelas tradições de Moçambique que, olha, é inesquecível. E segura essa informação. Este não é um romance qualquer. Lançado em 1990, ele foi um marco. Foi simplesmente o primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique. Parem para pensar no peso e no poder disso. Uma obra que literalmente abriu as portas para que tantas outras vozes femininas pudessem finalmente ser ouvidas. Essa é a pergunta que pulsa no coração do livro, sabe? É o convite para a gente percorrer os caminhos, às vezes bem tortuosos, do amor e olhar de perto as marcas que ele deixa. Guardem essa questão com carinho, porque ela vai e volta como uma canção durante toda a nossa análise. Ok, vamos lá. Vamos voltar para o comecinho de tudo. Preparem-se para conhecer a nossa narradora, a Sarnau, uma jovem que está prestes a tomar uma decisão que vai, assim ó, virar o mundo dela de cabeça para baixo. E logo de cara, a autora já nos joga no meio da melancolia da Sarnau. Essa frase, nossa, é pura nostalgia. É a saudade de um lugar, de um rio, de um amor que foi ao mesmo tempo a salvação e a perdição dela. A gente já sente logo aqui o peso da tragédia que está por vir. E aqui está o centro de todo o conflito. De um lado, a gente tem a Sarnau, cheia de vida, recém-saída dos ritos de iniciação que a preparam para a vida adulta e para o casamento. Do outro lado, o Muando, um rapaz estudado, dedicado a Deus, sonhando em ser padre. O encontro dos dois numa festa da aldeia é literalmente a colisão de dois mundos: tradição e religião, desejo e dever. E esse romance já nasce quebrando regras, na clandestinidade. E é a Sarnau que dá o primeiro passo, que toma a iniciativa. O Rio Save vira o ninho de amor deles, a única testemunha de uma paixão proibida que é selada com uma promessa secreta. Uma promessa que, como a gente vai ver, vai custar muito, mas muito caro para os dois. Mas bom, a gente sabe como é nessas grandes histórias de amor, né? A felicidade costuma ser passageira. E aqui ela é interrompida do jeito mais cruel possível. Uma traição que vai deixar marcas profundas e ecoar por toda a vida deles. E o golpe vem com tudo. Sarnau, confiando na promessa que eles fizeram, revela que está grávida. Mas o Muando, pressionado pela família, pela religião, ele simplesmente a rejeita. Ele escolhe a convenção, o caminho que traçaram para ele e vira as costas para Sarnau e para o filho que ela espera. Essas palavras são um grito que vem do fundo da alma. É o desespero absoluto. A dor é tanta que ela caminha até a lagoa para acabar com a própria vida. É como se ela estivesse sendo batizada não em água benta, mas em puro veneno, em fel. Ela é salva, mas no processo perde o bebê. E bem ali, quando parece que tudo acabou, que não existe mais esperança, o destino dá uma de suas reviravoltas. E de um jeito que ninguém poderia imaginar. Para entender o que vem agora, a gente precisa falar rapidinho sobre o lobolo. Não é só um preço pela noiva, tá? É um costume super complexo, um acordo que une famílias, cria laços, estabelece respeito. E o valor desse lobolo, geralmente pago em gado, diz muito sobre o status e o valor da noiva para a comunidade. E o lóbulo da Sarnau? Bom, o lóbulo dela foi de 36 vacas. Um número absurdo, sem precedentes, coisa de lenda. A mulher que foi abandonada à própria sorte é agora escolhida pela própria rainha para se casar com o príncipe herdeiro. Pensem só nessa virada. Do fundo do poço, ela é jogada direto para o topo do poder. Só que todo conto de fadas tem seu lado sombrio. Sarnau alcança uma posição que muitas mulheres sonhariam, mas ela vai descobrir da pior forma que o trono pode ser a mais solitária de todas as prisões. E olhem só a ironia cruel do destino. Sarnau se torna rainha, vive cercada de luxo, mas numa verdadeira gaiola dourada negligenciada pelo marido e solitária. Enquanto isso, o Muando, que escolheu o que parecia ser o caminho certo, vê a vida dele desmoronar. O casamento arranjado é um desastre, ele perde tudo que tem. No fim das contas, por caminhos completamente opostos, os dois chegam no mesmo lugar, a mais profunda solidão e sofrimento. Anos se passam. A vida segue seu curso. E o destino, nesse movimento circular que ele tem, leva a gente de volta para o lugar exato onde tudo começou, preparando o palco para um reencontro final. Sarnau, agora uma rainha poderosa, mas profundamente infeliz, retorna à margem daquele mesmo rio, o lugar onde o primeiro amor nasceu e morreu.
É um santuário de memórias, um portal para a juventude que ela perdeu. E ali, na beira do rio, ela vê um homem pobre, que parece ter sido mastigado e cuspido pela vida. E o reconhecimento vem como um soco no estômago. É ele, é o Muando. O grande amor da sua vida, agora só uma sombra do que um dia ele foi. Naquele momento, não existe mais rainha, não existe mais mendigo. Existem apenas duas almas se reencontrando. O abraço deles, na descrição da Sarrenal, é essa comunhão sublime. É como se eles morressem para tudo que sofreram e renascessem juntos. E a história nos deixa aqui, nesse exato instante, com essa imagem poderosa suspensa no ar. E assim a gente volta para nossa pergunta inicial. Afinal, o amor é uma força do destino que nos une não importa o quê? Ou é só uma balada bonita cantada ao vento, intensa mas passageira? A jornada de Sarnal e Muando parece sussurrar que talvez seja os dois. Uma força que nos define, mas cuja melodia, às vezes, o vento leva embora. Uma reflexão e tanto sobre amor, perda e as voltas que o mundo dá.